aplaudindo Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Eu sou Márcio Fatioli, pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus aqui em Bauru, mais precisamente na rua Cussi Júnior 325, no centro da cidade. Para quem nos acompanha ao vivo, este é o Santo Jejum da Vitória, que acontece todos os domingos às 8 horas da manhã, e você é o meu convidado especial. Vamos entrar em Atos capítulo 3, versículo 3. Eu não costumo colocar tema na pregação, mas fui levado por Deus e acredito que devo te apresentar. Aquilo que trataremos hoje é sobre o olhar define o destino. Pregando na última sexta-feira, as quais as reuniões foram muito abençoadas, muito proveitosas, Deus me deu esta revelação. Falávamos na sexta-feira do paralítico do templo de Formosa e de Pedro e João. Ambos iam para o mesmo lugar todos os dias, embora os dois, Pedro e João, iam para o templo para louvar a Deus, enquanto o paralítico ia para o templo para quê? Para pedir esmolas. E nós explicamos ao povo que vir até aqui é o primeiro passo, mas não é suficiente. Aquilo que nós viemos fazer aqui é que vai determinar o nosso destino. Se você veio para adorar, para buscar, para se entregar, a sua vida vai ser plena e abundante. Se veio só para receber poucas moedas, a sua vinda até aqui talvez não vale nem a pena. Mas esse homem teve a vida mudada. E quando foi que a vida dele mudou? Quando ele se deparou com Pedro e João, os quais disseram para ele: olha para nós. E quando ele o fez, quando ele agiu dessa maneira, a sua mente mudou, seu pensamento mudou, seu corpo mudou, a sua vida mudou. Ele foi curado e entrou no templo saltando e louvando a Deus. Resumindo, o fato de olhar para aqueles homens mudou a vida dele. Em outras palavras, o olhar define o nosso destino. Para quem nós estamos olhando? Para que nós estamos olhando hoje? Quando nós olhamos para alguma coisa, nós estamos firmes naquele propósito. Nós colocamos o coração naquilo, a vontade naquilo, a decisão sobre aquilo. Eu costumo falar sobre o leão, né? O leão, quando ele está diante da sua presa, uma das coisas que ocorre com ele é a dilatação da sua pupila. O leão fica com a pupila enorme. Por quê? Porque ele já não tem mais vista para nada, só para a sua presa. E não só isso. Toda a sua força, a força dos seus sentidos, vão todas para a sua face. Ele fica com a visão aguçada, ele fica com a audição aguçada, ele fica com o olfato aguçado. Ele não vê, não ouve, não sente mais nada, senão aquilo que está diante dos seus olhos. Por isso, quando um leão está enfurecido, é muito difícil alguém pará-lo. Não sei se você já notou, mas quando acontecem incidentes em zoológicos ou em lugares parecidos, eles sacrificam o animal para salvar a pessoa, que é muito triste, mas às vezes é a única medida. E eles atiram no animal várias vezes e o animal demora para cair. Por que isso? Porque naquele momento o animal está adormecido no seu corpo. O único que está em pleno funcionamento são as suas funções do seu rosto, da sua face. Porque quando ele olha para alguma coisa, ele não desvia o olhar para mais nenhum lugar. Você pode espetá-lo com uma faca, ele não vai sentir. Você pode atirar nele, ele não vai sentir. Ele só sente quando algum órgão vital é atingido. Nós somos iguais. Você já percebeu alguém enfeitiçado pelo pecado, como é que age? Não adianta ninguém dizer nada. Você fala: rapaz, você está trocando a sua mulher por essa desgraça. Porque é uma desgraça, na vida dessa pessoa é uma desgraça. E a pessoa fala: mas eu quero ser feliz. Você acha que você vai ser feliz do lado desse tribufu? E a pessoa diz: deixa eu tentar. A pessoa trabalha numa grande empresa, aí sai para montar um carrinho de cachorro quente. Alguém fala: não faça isso. Não, mas tem muita coisa que eu não concordo, tem muita coisa que eu não sou reconhecido, eu não sou promovido. Meu amigo, reconhecido, você ganha 10 paus aí por mês. Você tem o melhor convênio da cidade, você ganha hora extra, até carro a empresa te dá, mas dá por causa do meu mérito.
Não adianta, tem que deixar quebrar a cara. Se não deixar quebrar a cara, nunca vai acordar. Mas por quê? Ao invés de olhar para os seus objetivos naquele lugar, ela começa a olhar para aquilo que os outros dizem para ela, ou até para aquilo que deu certo na vida de alguém. Falei aqui cachorro quente, mas eu conheço um irmão que ele montou um estabelecimento só de cachorro quente. O irmão Joel, lá de Campinas. Pessoa maravilhosa, família maravilhosa. Um dia fui lá comer o cachorro quente dele. Falei, irmão Joel, eu quero. Qual que o senhor quer, pastor? Falei, qual que vem mais coisas? Ele falou, esse aqui. Aí tinha opção, com pão ou sem pão. Eu falei, não, eu quero sem pão, eu não gosto de pão. Pão não é minha especialidade, não. Aí vem numa cumbuca assim, irmão, a salsicha, purê de batata, vem maionese, vem vinagrete, vem... Nossa, tudo que você imaginar. Que negócio gostoso. O irmão Joel está rico todo lá, que Deus abençoe a vida dele. Só que é algo de Deus para a vida dele, não significa que Deus tem isso para mim. Foca, fixa os teus olhos naquilo que Deus tem para você, na tua esposa, no teu marido, na tua igreja, nos teus negócios, no teu ministério, na tua casa, nos teus sonhos. Quem anda olhando para tudo quanto é lado não chega em lugar nenhum, pelo contrário. Até a vida e a morte é definido em relação à direção que nós olhamos. Quer ver um exemplo? Vamos lá para o livro de Números 21, 9. Números 21, 9. Aquele homem teve a sorte de alguém chamar a sua atenção. Olha para nós. E ele olhou e a sua vida foi mudada. Talvez tudo que você tem hoje na vida está tentando chamar a sua atenção e não está conseguindo. Eita, que vida miserável que eu tenho. Irmão, sua vida está melhor do que a da maioria das pessoas. Ai, mas eu estou muito desanimado. Por que está desanimado? Porque o Mercado Livre não entregou sua caixa de bombom? Não é muito pouco não, para desviar o olhar? Ai, meu casamento está de mal a pior. Por quê? Qual é o período do mês? Ah, é o meio do mês. Já entendi tudo, isso vai passar, viu? Fica tranquilo. Eu com a Lívia, que abrava o pau, perdi a cabeça com ela, até o dia que ela falou para mim, Fatioli, pelo amor de Deus, tem um período do mês que eu estou na TPM, isso depois de 15 anos de casado. Nesse período, se afaste de mim, porque eu estou querendo te matar. Falei para ela, ainda bem que você me avisou, vai que mata sem avisar, não é verdade? Então agora eu já sei que depende do período, tem piada que tem graça, tem piada que não tem graça. Depende do período, você pode falar alguma coisa, não pode falar. Às vezes você traz para perto, às vezes você se mantém longe. Só que às vezes a pessoa pega esse período que o homem também tem, o da mulher acho que é uma semana pelo menos, deve ser uma semana, o do homem é o mês inteiro. Porque a mulher fica chata uma semana, o resto do mês, meu Deus, parece gato, aquele gato bonzinho, sabe? O gato passa esfregando em você assim, não é assim o gato? A mulher é assim. Tem uma época do mês que ela não vai com a tua cara, que ela te detesta. Na outra semana, ai, você é tão bonzinho, ai, você é tão lindo, ai, teu perfume, ai, não sei o quê. Aí daqui a pouco o clima vai mudando, é a primavera, verão, outono e inverno, né, gente? O inverno, o ápice do frio, o verão, o ápice do calor. E a primavera e o outono é aquela mesclada. A mulher tem 4 semanas do mês. E a gente tem que entender. E o homem? É chato o tempo inteiro. O homem não tem conserto. Só que tem pessoas que pegam o casamento e jogam no lixo. Tiram o olhar do casamento, da bênção que Deus deu, por conta dessas situações que são momentâneas. O ministério, a mesma coisa. A pessoa fala, não, estou tão desanimado, é fase. Daqui a pouco passa. Vem uma pregação, vem uma campanha, vem um propósito, você recebe um milagre, você fala, não, pera, esse é o caminho mesmo que Deus tem para mim. Quer dizer, até que a coisa não é tão difícil assim não, Deus sempre me atendeu, sempre me abençoou. Agora não pode tirar o olhar, porque senão você morre. Morre no chamado, morre na vida emocional, sentimental, morre em qualquer área. Olha o que diz Números 21, 9. E Moisés fez uma serpente de metal e fez o que, gente? Pô-la sobre uma haste, uma coluna, não é? E era que, mordendo alguma serpente, alguém olhava para a serpente de metal e ficava vivo.
Olha o segredo do olhar. O povo de Israel lá no deserto começou a reclamar da comida, porque Deus mandava o maná todos os dias. No deserto não tinha outra coisa para comer. É o nosso caso, né? Ontem, por exemplo, eu tinha comprado um pedaço de carne, foi a minha janta. Eu pensei, carambola, eu vou comer só carne, tinha que comer mais alguma coisa. Mas aí Deus fez eu pensar no início da história da humanidade. O homem era nômade, o homem não parava para plantar e para colher, o homem mudava de lugar constantemente. Não tinha tempo de plantar alface, almeirão, agrião. O que o homem comia? Comia carne, matava e comia. E foi assim que a gente viveu. O homem é carnívoro por natureza. O alimento do homem básico é a carne. Que só com carne dá para viver, porque o homem vivia só com a carne. Mas o povo de Israel, por conta do deserto, não tinha muita carne, né? 2 milhões de pessoas, imagina. O que tinha no deserto? Areia, sol, frio, e de vez em quando apareciam serpentes e escorpiões. Era só o que tinha lá. Então o que o Senhor fez? Mandou o maná. Todo dia de manhã, quando eles acordavam, a superfície da terra estava cheia de bolinhas amarelas, pequenininhas, que eram douradas e doces como mel. Eles tinham que colher o maná e se alimentarem daquilo, só que tinha que acordar cedo. Porque quando o sol nascia, o maná derretia, né? Você vê que na Bíblia tudo acontece cedo. E levantou-se Abraão de madrugada, e as mulheres que foram ao túmulo foram logo pela manhã, e o maná precisava ser colhido de manhã. O preguiçoso que dorme até a tarde dificilmente vai ver uma obra de Deus, porque tudo acontece de manhã. Tem que acordar cedo. Claro que isso não é literal, isso é interpretativo. O que significa? Priorize o que Deus tem para a sua vida, você vai viver o melhor desta terra. Coloca Deus como prioridade. Oração é a primeira coisa que se faz. Dízimo é o primeiro que se entrega. Culto é o primeiro que se vai. Esse negócio de, hoje é domingo, eu vou no churrasco, hoje eu vou à noite no culto. Não vai não, meu irmão. Daqui a pouco está com o bucho cheio, comeu 98 brigadeiros na festa, arruma uma rede, um colchão para deitar, daqui a pouco é 5:30 da tarde, fala, infelizmente não deu tempo. Não deu tempo porque a prioridade não foi o culto, foi a festa. Venha para o culto primeiro, depois vai para a festa, é um conselho que eu dou. Eu ia dizer, lá em Suzano era chuva. Eu dizia para o povo, olha, você não vem de manhã, deixa para vir à noite vem chuva. E tem gente que não gosta de chuva, tem gente que foge da chuva, sim ou não? Sim ou não? Você tem gente que foge do banho, quem dirá da chuva? Então eu dizia para eles, venha de manhã, porque à tarde chove e você não vem mais. E era assim mesmo, quando chovia, sumia todo mundo. Aqui em Bauru quase não chove, ainda bem que a gente recebe água de lá. Aqui a chuva é um pouco difícil, mas vem água de lá, está ótimo, deixa como está. Amigos, eles reclamaram, falaram, olha, a gente não quer mais essa comida vil. Irmãos, o Senhor se indignou com eles. Falou, como é que é? Eu preparei para vocês um maná no deserto, milagroso, e vocês estão reclamando? Irmãos, surgiram serpentes venenosas, chamadas serpentes ardentes, que picavam o povo e matavam instantaneamente. Os estudiosos dizem que aquela naja, sabe aquela cobra que fica de pé? É aquela figura. O Senhor então, para resolver a situação, falou para Moisés, olha Moisés, eu estou vendo o sofrimento deles, realmente a coisa está séria, e eles estão arrependidos do que fizeram, mas tem um porém. Construa uma serpente igual a essas que estão aparecendo, e coloca ela sobre um pedestal. Quando o povo olhar para a serpente, o veneno perde o efeito, o problema acaba. O que essa serpente representa? O pecado, o erro, a murmuração. Pastor, como é que eu me livro do pecado? Ignorando ele? Não, olhando para ele, admitindo a ele. Você sabe que para uma pessoa, qualquer que seja, mudar uma situação na sua vida, ela tem que reconhecer aquela situação, senão ela não muda. Esse negócio do casal falar, você é assim, e o outro fala, mas você também é. Pronto, está empatado, todo mundo perdeu. Ninguém ganhou, todo mundo perdeu. Cadê a Dilma para explicar isso para a gente? Resumindo, a pessoa que tem um problema psicológico, se ela não admitir, ela não vai encontrar solução. A pessoa que tem um problema emocional, se ela não admitir, ela não encontra solução. A pessoa que tem um problema financeiro, se ela não admitir, ela não encontra solução. Quem tem problema com o pecado, se não admitir, também não encontra solução. Jânio Quadros, quem lembra dele? Perguntaram, por que o senhor bebe? Ele disse, porque é líquido, se fosse sólido eu comeria. Tem solução para um cachaceiro desse?
Não tem. É um cachaceiro nato, como diz o outro, eu não vou nos Alcoólicos Anônimos porque eu quero ser um bêbado conhecido. Era o caso dele. Ele admitia. Ainda que você quisesse tirá-lo dessa situação, você conseguiria? De jeito nenhum. Tem muita gente assim. Mãe, sai desse quarto. Você não sabe o que eu estou sentindo. Todo mundo sabe, ou pelo menos imagina. Mas você tem que admitir que a solução é sair de lá. Ninguém vai tirar você na marra, na corda. Você tem que sair. O outro diz, olha, para de gastar com coisa que é desnecessário. Ué, mas como desnecessário? Como? Todo mundo compra, por que eu não posso comprar? Depende da condição de cada um. Pastor Jaime que brinca, né? O irmão dele, Jorginho, jogou na seleção brasileira, jogou no Flamengo, jogou no São Paulo. E os filhos do Jorginho sempre tiveram uma condição financeira melhor. Filhos de jogador. E os filhos do pastor Jaime têm condição de filho de pastor. E diz o pastor que os filhos começaram a se empolgar, né? Pai, o fulano ganhou do pai dele um videogame, ganhou do pai dele uma moto elétrica, ganhou do pai dele. Disse, ó filho, vamos parar por aqui. Ele é jogador de futebol, eu sou pastor. Você não teve a sorte de nascer lá, então fica por aqui mesmo. Resumindo, a vida financeira de cada um é algo individual. Não é porque um tem que o outro tem que ter. E sem contar que cada um está numa fase da vida. A pessoa que tem 20 anos, 18, 15, 25, ela ainda pode errar financeiramente, porque ela tem toda uma vida para reconstruir. O que tem 50, 60, 45 já não pode mais. Já tem que se conscientizar, porque dificilmente você vai ter tempo para reconquistar o que conquistou no passado. Então tem que olhar para a serpente. Falar, não, uma fatura de cartão de crédito, que é o meu salário inteiro, é uma loucura. Pagar uma TV por assinatura, R$500, que eu nem assisto, é uma loucura. Ter um carro pagando 5 mil de IPVA e rodando 200 quilômetros por mês, é uma loucura. Mas é a serpente que a pessoa tem que olhar. Olhe para a sua vida. Diga a pessoa ao teu lado, olhe para a sua vida. Tem que olhar. Um coração amargo, que às vezes a pessoa nem tem consciência que tem. Verdade. Um coração rancoroso, vingativo, tem que se olhar no espelho. Né? Uma vida na presença de Deus que não se faz o melhor, tem que olhar para a serpente. Fala, não, peraí, eu vou a semana inteira no balé, e vou na igreja uma vez por semana. Meu irmão, olha para a serpente. E a tua serpente nesse caso é a sua displicência. Ai pastor, eu não gosto de ouvir isso. Você quer ouvir o quê? Você quer ouvir que está tudo muito bem, obrigado? É o que as pessoas querem e é o que está sendo dito, mas não é o que está acontecendo. É o que eu falei para a Lívia. Hoje nós temos uma geração que está se convencendo, não está se convertendo, e daqui a pouco elas vão estar 2, 3, 4 anos numa igreja. Alguém vai perguntar para elas, você é crente? Ela fala, não. Ué, mas você não é daquela igreja? Aquela igreja é de crente. Ué, lá é de crente? Porque a coisa está tão diferente que as pessoas nem sabem que estão numa igreja de crente. Nem sabem. Eu vi uma senhora portuguesa na televisão tacando pedra numa igreja de crente brasileira. Você deve saber qual que é. Essa igreja lá em Portugal cresceu bastante, foi muito perseguida, né? E uma senhora pegando pedra, uma senhorinha de uns 70 anos pegando pedra e o repórter foi lá, falou, senhora, o que está havendo? E ela dizendo no sotaque dela, né? Estas seitas brasileiros chegaram aqui, nós não sei o quê. Aí o repórter falou, mas a senhora está atacando pedra na casa de Jesus. E ela diz, que Jesus o quê? Eu sou católica. Que Jesus o quê? Eu sou católica. Você vê que ela não consegue nem assimilar Jesus com o catolicismo. O que é a religião dela? O que é a fé dela? É o templo, é o lugar que ela frequenta, as comadres, o terço que ela leva na mão. Resumindo, com o crente está acontecendo a mesma coisa. As pessoas nem estão percebendo o que é a conversão, o que é a vida com Deus, pelo contrário. Estão indo para eventos magníficos, não podemos questionar a qualidade do espetáculo, mas tem que questionar o conteúdo que está sendo passado para as pessoas. Porque se você chamar a gente para pular e comer, meu irmão, nós enchemos o estádio do Maracanã. Falou, gente, aqui vai ter comida e festa. Irmão, tem todo tipo de gente no meio. Eu fui no show da Aline Barros, lá no espaço, aqui em Bauru, no aniversário da cidade. É isso mesmo, lá no recinto, lá.
Irmãos, Aline Barros cantando. Fala uma música conhecida da Aline Barros aí. Vamos? Ela cantou lá, né? Apaixonado, apaixonado, apaixonado. Tem alguém vivo aqui ou já foram todos? Apaixonado, Inclusive eu tenho que acostumar com isso, porque até a Aline Barros passou por isso, né? Na primeira música, a Aline Barros falou assim: levanta a mão e dá glória a Deus. Só uma senhora levantou a mão, daquela multidão. A Aline Barros olhou e falou assim: já cansaram, gente? Quase que eu levantei a mão e falei: não, você está em Bauru. Que aqui realmente para coisa andar, meu irmão, dá trabalho, hein? Vou te falar. A Aline Barros levantou uma única mão, imagina eu, coitado. Resumindo, apaixonado, e assim foi. Irmãos, um cheiro de maconha tremendo subindo. Gente lá no meio, aquilo era um culto. A Aline Barros, realmente com excelência, apresentou um culto a Deus. Aquilo não era um show, aquilo foi um culto. Gente usando maconha lá no meio. Meu irmão, no meu tempo, que o meu tempo é agora, eu estou vivo, ainda não morri, mas nos tempos mais antigos, se alguém fizesse isso num show gospel, já vinha alguém, colocava a mão na cabeça: está amarrado, pode manifestar. E a pessoa saía de lá manifestada mesmo, isso liberta, né? Manifesta. Mas hoje não. Hoje o evangelho é isso, é essa festa. Essa festa que vai levar muita gente para choro e ranger de dentes. Voltando para cá, olhe para a serpente. Está havendo conversão, está havendo mudança de vida, está havendo autonegação. Você fala: não, pastor, esse é o evangelho que não me custa nada. Então não é o evangelho de Jesus que você está vivendo. É outra coisa, que não o de Jesus. Em contrapartida, quando o povo olhava para a serpente, eles eram curados. Quando você olha para o problema, você é livre dele, você é curado, você é sarado, você é abençoado, você é liberto, você é tocado pelo Senhor. Diga glória a Deus. Viu, Aline Barros? Eles falam glória a Deus. Mas, por outro lado, Gênesis 19, 26, vamos lá. Gênesis 19, 26. Alguém está com calor ou está bom para vocês? Tá bom? Tá ótimo? Sempre tem alguém com calor, né? Mas aí não dá. Eu mesmo estou com calor, mas não vou prejudicar todo mundo, não. Gênesis 19, 26. E a mulher de Ló olhou, diga comigo, olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Enquanto aqueles que olharam para a serpente foram perdoados e curados, a mulher de Ló que olhou para trás se transformou em quê, gente? Numa estátua de sal. Olha o tema da mensagem: o olhar define o nosso destino. Quando você olha para a serpente e diz: não, realmente eu sou assim, eu tenho que mudar. Não é que você vai se tornar perfeito só por admitir alguma coisa. É que admitir alguma coisa é o único caminho para chegar à perfeição. Por outro lado, essa mulher, quando ela vai sair de Sodoma e Gomorra, ela olha para trás. E o que acontece? Ela vira uma estátua de sal. Você fala: pastor, miserável, foi olhar para trás. Por que ela fez isso? Eu não acredito. Não foi dito que não era para olhar para trás, que era só para correr? Sim. Coloque-se no lugar dela. Ela, o Ló e as suas filhas e genros saindo correndo. Sim ou não? Quem ficou para trás? Mamãe, papai, irmãos, cunhados, tios, o cachorro, a plantação, a criação, a casa, o paninho de prato. O carro, o celular, documento. Será que teve tempo de buscar documento? Você fala: pastor, ela tinha muitos motivos para olhar para trás. Sim, só que ela não tinha direito de olhar para trás. Por que ela não tinha direito? Porque a Bíblia diz o que é o nosso direito. E a Bíblia disse para ela não olhar para trás. A palavra de Deus. Talvez você fale: pastor, eu não venho na quarta porque eu trabalho 8 horas. Eu vou dizer, o meu trabalho é puxado. Realmente, você tem motivo, mas não tem direito. Você vai virar uma estátua de sal. Sua família não vai sair do lugar. Você vai estar no céu sozinho. Espero que esteja. Como eu também preciso chegar. Mas se você não dedicar, cercar a tua família de fé, até porque a salvação é uma obra que só Deus pode fazer.
E para que Ele faça, nós temos que desencadear essa obra por meio da oração, da busca, do propósito, da campanha. Irmãos, a fé salva, a campanha produz milagre. O milagre da salvação na sua família não vai vir pela sua fé, vai vir pelas campanhas. Porque ainda que a sua fé seja pequena, limitada, quando você clama ao Senhor, lembra daquele pai que tinha o filho jogado no chão? Ajuda na minha incredulidade. Jesus falou, sai dele, demônio. Nem fé ele tinha, mas ele tinha o quê? Dedicação. Ele lutou até alcançar a vitória do teu filho. Irmão, você pode não ser o artilheiro, você pode não ser o craque, mas se você correr no campo, você já vai ser convocado. Às vezes você fala, pastor, eu não sou nenhum santarrão, e eu também não sou, nem faço questão de ser não, que eu já sei onde isso termina. Mas vou falar uma coisa, se for preciso correr, eu corro. Eu sei que muitos aqui também correm. Você fala, pastor, quem sou eu? Estou muito longe de ser a pessoa ideal. Talvez você esteja melhor do que eu. Mas uma coisa é certa, tem gente aqui que corre, que vai atrás, que luta, que clama. Outros que já penduraram a toalha, já acostumaram com a situação. Não faça isso, você virou uma estátua de sal. E a estátua de sal não pode salvar ninguém, pelo contrário, nem a si mesmo, não é? Você vê que interessante que lá em Sodoma e Gomorra, onde aconteceu isso, aonde choveu o sal, é o lugar mais profundo da terra, é a superfície mais profunda da terra. Que coisa! A maior concentração de sal do planeta está ali. Estive lá no Mar Morto, pisando ao chão, senti pedras. Falei, isso aqui é diferente, será que é concha? Aí mergulhei, você não consegue ficar muito tempo dentro da água, porque coça, aquela água coça. Tem vários chuveiros assim, porque a cada 15 minutos você tem que ir lá tomar banho de água doce para poder voltar para dentro da água. Água quente, né, no meio do deserto. Quando eu levantei, que eu fui ao fundo, que eu levantei, pedras de sal desse tamanho. Quem viu a garrafa que eu trouxe de lá? Eu já mostrei a vocês, eu mostrei. Depois deixa a garrafa, reverendo, deixa a garrafa lá na saída para o povo ver. Só não dá as pedras de sal não, porque eu não vou voltar lá tão cedo, tá? Então, o fundo daquele mar tem pedras de sal, tremendo. Mostrando que a história bíblica é verdade. Irmão, no nosso caso não é diferente. Você pode ter motivo. Moisés desceu do monte, revoltou com o povo, pegou a placa, a tábua dos mandamentos, pá! O Senhor falou para ele, está nervoso? Não vai falar, vai pescar também, né, irmão? Alguém já falou aí, que eu ouvi de longe. Está nervoso? Sobe ao monte novamente que eu vou te dar outra placa. Ih, irmão, que trabalheira para subir lá, hein? Você imagina? Em cima de um camelo, horas e horas e horas e horas. Teve que voltar. Ele tinha motivo? Tinha, mas ele não tinha direito. Poxa, mas eu vi o povo adorando um bezerro. Olha que povo asqueroso. Tá, tudo bem, Moisés. Mas quebrar a tábua, não. Tudo bem, ô mulher de Ló, que a gente não sabe nem o nome dela. Sentir pela família? Sim, mas olhar para trás, não. Sentir por alguém que foi embora da igreja é a coisa mais normal que tem. Mas olhar para trás e virar uma estátua de sal por conta dessa pessoa? Não. Sentir por alguém que caiu, tropeçou, pecou, está no mundo, está sofrendo? Ok, mas virar uma estátua de sal? Não. Não olhe para trás. É a oferta. Pastor, eu gosto muito de ajudar e eu tenho, sabe, esse desejo de ser uma coluna da casa de Deus. Amém, parabéns, louvado seja Deus pela sua vida. Mas entrar naquela de que, eu nem vou no culto porque eu não tenho nada para dar. Você olhou para trás, não é isso que é para fazer. É para frente que se anda, diga amém. Enquanto olhar para a serpente curou aquele povo, olhar para trás tornou essa mulher uma estátua de sal, a matou, claro, e a família acabou se perdendo do mesmo modo. Não aqueles que saíram, mas os que ficaram. Só que para que a gente continue na direção certa, nós também precisamos fazer algo que o Senhor nos recomendou, lá no Isaías 45, 22. Isaías 45, 22. Um conselho que a gente não considera, mas deveríamos. 45, 22. Olha o que ele diz. Olhai para mim, e o quê? E sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou o Senhor e não há
e não há outro. Qual foi o recado que ele deu? Qual foi a ordem que ele deu? Olhai para mim, e o quê? E sereis salvos. Ai, pastor, tem uma turma aí que apronta demais, envergonha o evangelho, tem muita igreja que faz coisa errada. Isaías 45, 22 para você, repita comigo: olhai para mim e sereis salvos. Quando o homem pecar, olhe para Deus, Deus continua santo. Quando o homem te decepcionar, olhe para Deus, Ele nunca vai te abandonar e te decepcionar. Quando você vê deslizes no homem, no ser humano, olhe para o Senhor, Ele permanece firme e fiel. Diga glória a Deus. Você fala, mas eu fiz diferente disso. Fez por sua conta e risco, porque a recomendação, a ordem qual era? Olhai para mim e sereis salvos. Você fala, mas pastor, Pedro também mandou o paralítico olhar para ele. É claro, mas você tem uma diferença hierárquica infinitamente grande, né? Uma coisa é olhar para Deus, outra coisa é olhar para o Pedro. Não é isso? Quando você olha para o Pedro, você espera o quê? Aquilo que é de responsabilidade do homem. Quem é que prega? É o homem. Deus não vai pregar para você. Quem é que determina a cura de alguém? É o homem. O Senhor já conquistou o direito, nós executamos. Quem é que te batiza? É o homem. A quem você entrega o seu dízimo? De quem você recebe santa ceia? É do homem. Para esse homem você tem que olhar. Nesta circunstância. E enquanto durar a fidelidade dessa pessoa. Você fala, olha, eu sou ovelha do José da Silva. Mas de repente o José da Silva perdeu a cabeça. O que você tem que fazer automaticamente? Para de olhar para ele e volta a olhar para quem? Para o Senhor. Tem que ser automático. Sabe aquele gerador que quando a energia acaba ele funciona imediatamente? Imagina um hospital. Pessoas entubadas, pessoas com máscara de oxigênio, pessoas fazendo hemodiálise. Acaba a energia, o que acontece? O gerador inicia, porque senão aquelas pessoas morrem. É o nosso caso. Você olha para o pastor, para o pregador, para o ministério, para a igreja, para o obreiro, para o irmão, para quem te trouxe até aqui. Mas se um dia esta pessoa tropeçar, vai para o Isaías 45, 22. Tira o seu olhar dele e olha para Jesus. Você fala, pastor, isso nunca vai acontecer. Nunca diga nunca, viu, meu irmão? Nunca diga nunca. Nós já tivemos pessoas aí importantíssimas no evangelho, que no final da história é só Deus. Você sabe que o espiritismo surgiu numa casa de protestantes, né? Crianças reunidas, filhos de crente, e um dia resolveram consultar os mortos, né? E ali então fizeram aquela brincadeira do copo. Alguém está aí? Aí o copo anda. Mas é uma coisa tão imbecil que o copo só anda se alguém tiver o dedo em cima, né? Se ninguém pôr a mão, o copo não anda, estranho. Mas foi ali que começou. O diabo gostou, acabou. Ali foi a primeira sessão espírita da história. Meu irmão, hoje alguém pode ser fruto de bênção para você, amanhã pode não ser mais. E como eu sei, pastor, se é fruto de bênção ou se não é? Pelos frutos que essa pessoa está produzindo na sua vida. Você fala, pastor, depois que eu comecei a ouvir essa pessoa, eu passei a não gostar de quem anda ao meu lado. Então você tem que sair fora dela. Depois que eu passei a ouvir esse pastor, eu não gostei de mais nenhum outro. Então ele levou a sua mente cativa. E você tem que ser cativo a Cristo, não a pastor. Não, porque só aquele... Eu vi uma senhora um dia que eu conversei aqui. Não vou falar o nome do pastor, porque é um grande amigo, homem de Deus, ele não tem culpa. Mas ela dizendo para mim, pastor, na época de não sei quem que passou aqui... Ai, pastor, o meu filho gostava tanto do culto. Também aquele pastor, olha ela. Ai, parecia a dona Florinda quando via o professor Girafales. Ai, no tempo dele, pastor. Ai, sabe, ele era assim, ele era assado, ele fazia assim, ele fazia assado. Mas que eu falei, vai atrás dele, irmã. Falei nada porque estou querendo diminuir a fila dos inimigos. Embora a dos amigos seja muito maior. Mas adivinha o que acabou acontecendo? Foi embora, é claro. Apaixonada pelo homem. Não estou falando em questão errada, não. Espero, pelo menos, né? Não posso julgar. Mas quando você pega o seu pastor de estimação, nenhum outro vai prestar para você. Amigo, todos têm que ser.
Eu sou amigo de todos que passaram aqui. Então vou trazer agora o pastor Douglas e vou trazer também ele está tão longe que até esqueci o nome dele. O pastor Eric. Ó, e meia dúzia de apaixonado aí também. Não, estou brincando. Não é isso, não é que você tem que esquecer o Fatioli. O dia que eu for embora, e um dia eu vou, daqui 5, 10, 20 anos, 3 meses, ou daqui 1 hora, não sei, deixa só acabar a pregação. Né? Não é que você vai me esquecer deletadamente, passar por... Quem és tu? Não é isso. Mas eu não posso te influenciar para tirar você daqui, eu tenho que manter você aqui. Eu tenho que manter. Recebo mensagem de tudo quanto é lugar. Pastor Fatioli, estou com uma luta no meu casamento, meu marido isso, o que eu faço? Eu não sei, eu estou não sei o que. A mensagem que eu mando, procure o seu pastor, ele pode te ajudar melhor. Oro por você. Claro, mas eu não posso remeter essa pessoa a mim, eu tenho que trazer essa pessoa para mim, eu tenho que remeter ela a quem? Ao pastor dela. Compreende? E eu vejo que a gente que já não está mais indo na igreja, que já está afastada, não está olhando para Jesus, e é para Deus, olhai para mim sereis salvos, e não basta só olhar, Jesus explica o que Deus falou, o que o Pai falou. Vai lá para Hebreus 12, 2. Hebreus 12, 2. É o remédio que você toma, né? Pastor, estou tomando um remédio para o estômago, estou perdendo a visão, o que você vai fazer? Vai continuar tomando? Sim ou não? Interrompe esse medicamento, urgente. Pastor, estou andando com uma pessoa, estou passando a odiar meu marido, sai de perto dessa desgrama, vai para longe disso. Pastor, comecei a andar com uma turminha aqui na empresa, já estamos pensando até em fundar o sindicato. Sai disso aí, meu irmão. No final da história, o sindicato está juntinho com a empresa e quem dança é você, viu? Eu lembro quando eu trabalhava na farmácia, fomos votar no presidente do sindicato, né, na eleição para o presidente do sindicato. Eu na fila, menino, 16 anos na época, pegaram um papelzinho e falaram para mim, olha, você vai votar, tem 2 nomes aqui, tá bom? Tá bom, você vai votar no de cima. Falaram para mim, você vai votar no de cima. Eu bestalhado, falei, tá bom, fui lá e votei. Se é hoje, nós vamos parar tudo na delegacia, meu irmão. Como que você vai fazer uma eleição e falam a você o nome que você vai votar? Apesar que hoje nem precisa, é só colocar a urna eletrônica. Hebreus 12, 2. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que estava proposto, suportou o que, gente? A cruz. O que diz na parte B, para a gente não perder nada? Desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Para aqui, volta no começo. Olhando para Jesus. Essa tradução não é a melhor. Eu tenho aqui uma tradução. Olha o que ele diz. Nem a minha. A da Bíblia Online foi que eu peguei. Olhando firmemente para Jesus. Quem aqui tem firmemente na Bíblia? Fica com essa tradução. Porque tem gente que até olha para Deus. Olhai para mim sereis salvos. Mas não olha firmemente. Tira a atenção dele qualquer coisa, qualquer barulho, qualquer dificuldade. Você não pode tirar os seus olhos do Senhor. Olha firmemente. Você sabe que o treinamento de um soldado inclui também essa firmeza, né? O soldado ele tem que ter o sangue frio tão grande de uma bomba explodir ao lado dele e ele não tirar os olhos do seu alvo. O médico tem que ter a frieza de cair um instrumento no chão e ele não fazer movimentos bruscos. Assim tem que ser a nossa fé. Se você não olha firmemente para Jesus, qualquer barulho, qualquer ruído tira a tua atenção. E quantas vezes a gente vê isso? A pessoa está bem, até está mal, como diz o outro. Está dando certo até dá errado. Não é isso? Tirando os defeitos, ele só tem qualidade. Mas não é só ele, eu também, né? Tem pessoa que está firme, olhando para Jesus, até desviar o olhar. E por que desvia o olhar? Porque não olha firmemente. Olhar firmemente é não desviar a atenção em hipótese alguma. O teu cachorro te dá uma lição quando você está almoçando. Aquele ali olha firmemente. O problema é que ele olha para a linguiça. Ele olha para o bife. Tanto é que se cair, já era. Porque você sabe que tem os 3 segundos, né? Caiu antes de 3 segundos, você pode comer ainda. Claro que não, né? Se vem cabelo,
Imagina a bactéria e tudo mais, não é verdade? Cachorro, meu irmão, antes de chegar no chão, o que ele faz? Ele dá uma bocada. Esses dias fui jantar, o Pipoca sentou no lugar dele, que ele senta na cadeira, olhando para a mesa assim, né? Irmão, eu fiquei constrangido, que ele não parava de me olhar de jeito nenhum. Eu comendo, ele assim, ó. Aí de vez em quando eles fazem assim, né, ó. Daquela lambida básica. Falei, não, tira esse cachorro daqui que eu não estou conseguindo comer, eu estou ficando constrangido. Aí o que eu fiz? Virei a cadeira ao contrário. Coloquei um pouquinho mais longe da mesa, virei a cadeira tem umas madeiras assim, umas ripas. Irmão, ele ficou olhando pela ripa. Nada tira o olhar daquele cachorro. Ah, se os crentes fossem igual o Pipoca. Não haveria um magoado na igreja, não haveria um desanimado, não haveria um que iria embora, porque estaria olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E quando você olha para Jesus, não importa a luta, o problema, a dificuldade, a barreira, a batalha, a crítica, a perseguição, a opressão, a tribulação, você chega no fim da história e chega como vencedor. Tanto é, se você notar, todos os textos que nós lemos têm a palavra olhar, não é isso? E nesse último que nós vamos ler não é diferente, vai lá, Lucas 21, 25. Ai, meu Deus do céu. Lucas 21, 25. Olha que forte isso aqui. Ele está falando do tempo que nós estamos vivendo, cada vez mais intensamente. E haverá sinais no sol e na lua. Aquecimento global, eclipse, tsunami, não sei o quê. Cada vez mais, cada vez mais. Pastor, o aquecimento global é por conta da fumaça, da poluição. É por conta do desmatamento. A Bíblia não falou como iria acontecer, mas a Bíblia falou que iria acontecer. Outro fala, mas pastor, como aquecimento global, se até em Bauru está fazendo frio? Mas gente, aquecimento global não significa só aquecer. Ele está dizendo que é a respeito da alteração, da normalidade do clima. Alguém já disse, pastor, no começo do ano, nós nunca tivemos um calor como esse que nós tivemos. É verdade, gente? É isso mesmo? Isso me anima muito, graças a Deus. E alguém disse agora, pastor, nunca teve um frio desse tão prolongado. Graças a Deus. Aleluia também. Só que isso mostra que a natureza, ela não está bem. Tem alguma coisa fora do normal, tem alguma coisa, como diz, desajustada. Pastor, o segredo é parar de comer carne. Parar de comer carne vai fazer o quê? Comer alface? Não tem que plantar do mesmo jeito? Verdade ou não? Sim ou não? Tem que plantar do mesmo jeito. Não, pastor, o segredo é carro elétrico que não polui. Irmãos, quando todos os carros forem elétricos e as baterias, que são grandes, tiverem que ser substituídas, você sabia que eles não têm ainda destino para essas baterias? Vocês não sabem o que vão fazer com ela. Tem elementos químicos que poluem a água, que poluem o solo, que poluem o ar. Então, quando você tiver milhões de carros elétricos, ou bilhões, acho que chega a bilhões no mundo de carros, somos 7 bilhões de pessoas, pelo menos 1 bilhão de veículos tem. Aonde vai ser descartada essas baterias? Resumindo, o problema é o mesmo. Você fala, pastor, em vez de sacolinha de mercado, a gente usa aquela sacolinha que vende lá da feira da avó. Vem com a estampa do Cristo Redentor, linda, maravilhosa. Eu quando vou no shopping até vou com uma dessa, tão bonita. Você sabe quanto de plástico precisa para fazer uma única dessa? Você fala, pastor, mas eu uso 30 vezes. Ali tem muito mais do que 30 vezes a quantidade de plástico que você usa numa sacola fininha. É a mesma coisa, você só está dando dinheiro para o mercado. Inclusive, ele ganha mais vendendo essa sacola para você do que vendendo um pacote de leite, uma caixa de leite. Porque pensa, o leite ele paga 4 e vende por 4,50. Ele ganhou quanto? 4 vende a 4,50, ele ganhou 11%. Seria isso? E uma sacolinha que ele paga 1 centavo e te vende por R$1. Aliás, vamos ser justos, quanto ele vende? O atacadão cobra quanto?
18 centavos, 25 centavos. Vamos colocar 25 centavos a sacola, certo? Ele paga 1 centavo ou até menos. Ele vende por 25. Qual seria o percentual de 1 para 25? Cadê os matemáticos aí? 1 centavo vende por 25 centavos. Ele ganhou 25 mil vezes mais do que o que ele pagou. Ele ganha mais vendendo sacola do que vendendo leite, macarrão, arroz. E a gente acha que está defendendo o mundo. Você está defendendo os interesses dos donos do mundo. Não tem saída, meu irmão. A população cresceu, gente come que nem não sei o quê, não tem para onde ir, não. Não tem para onde ir. Você fala, pastor, então os sinais no sol e na lua são por conta disso? Também. Mas ele diz mais, e nas estrelas, e na terra, o que vai acontecer? Angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Olha os tsunamis aí, cada vez mais frequentes. Quando eu nasci, eu não ouvia falar sobre isso. O primeiro que aconteceu foi na Indonésia, não é isso? Pelo menos da história recente. Depois do tsunami da Indonésia, o Japão sofreu, outras nações sofreram, não tinha isso. Só continue. Verso 26. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. Gente, pandemia, teve gente que morreu de medo, não foi de outra coisa. Não foi nem da pandemia. E tem gente que morreu na pandemia, embora até hoje esteja respirando. Gente que não sai mais de casa, que não compra, que não vende, que não aluga, que não empresta, que não casa, que não estuda, que não cultua. Quantos aqui não morreram espiritualmente no tempo da pandemia? Hoje temos um povo razoável, muito bom, um povo feliz pela sua presença. Mas nos domingos antes da pandemia, como é que era esta igreja? Morreram pela expectação das coisas. Estão vivas, mas morreram diante do Senhor. Verdade ou não? Fui numa sorveteria uma vez, olha, estou vendendo isso aqui. Falei, mas por quê? Falei, não, isso aqui é do meu sogro. Ele comprou antes da pandemia, mas veio a pandemia, ele não quer mais sair de casa. E eu preciso vender isso aqui urgente, que eu trabalho em outra coisa, e eu estou aqui só para manter o movimento, para não estragar a mercadoria. Meu sogro colocou na cabeça que não quer mais sair de casa. Quanta gente morreu, não é verdade? Um amigo, né, colega, quando soube que estava com Covid, pelo amor de Deus, não me leva para o hospital, não quero ser entubado, não sei o quê. Ele arrancou a intubação umas 2 vezes e morreu por conta disso. O desespero, não é? Aquilo foi tão ruim para nós, para o mundo, que até hoje as pessoas carregam sequelas disso. Até hoje. O comércio, olha como é o calçadão dessa cidade. Eu duvido que o calçadão aqui era desse jeito antes da pandemia. Já era assim, com metade das lojas fechadas? De jeito nenhum. Agora você sabe para que isso, né? Para tirar o comércio da mão de milhões e colocar na mão de um único. Você fala, mas pastor, como assim? É simples. Hoje as pessoas estão comprando presencialmente ou pela internet? Quem aqui compra no Mercado Livre? Levanta a mão. Levanta bem alto, Mercado Livre. Pronto, é isso que eles queriam. Agora eles têm o controle total de tudo que você compra, de tudo que você vende, de tudo que você negocia. E mais do que isso, entre você e o fornecedor tem alguém lucrando. Porque você ia na loja, comprava o produto e ia embora para casa, sim ou não? Hoje você compra, mas entre o fornecedor e você está quem? A plataforma. Que cobra percentual dele, seu, vende parcelado, cobra frete. Tudo isso não tinha antes. Veja, gente, como nós somos empurrados para uma situação que a gente nem percebe. Mas olha o que ele está dizendo. Coisas que sobrevirão sobre o mundo, porque os poderes do céu serão o quê? Serão abalados. Aí no próximo verso, continue. Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com grande poder e grande o quê? E grande glória. Que mais? Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, diga comigo, começarem, olhai para cima, diga olhai para cima, diga olhai para cima, diga olhai para cima, e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Vamos aplaudir Jesus. Eita, glória a Deus.
Tudo isso já começou a acontecer e você tem dúvida. Você fala, pastor, quando começar a perseguição, eu peço esmola no farol. Pode cancelar meus documentos, pode mandar prender, pode fazer tudo. Eu jogo minha carteira fora, vou viver como indigente. Como é que você vai receber a esmola se hoje tudo é no Pix? Tem mendigo pedindo esmola no Pix, você já viu? Com a plaquinha? Encheu uma laje, ninguém quer, né? Você percebeu que a gente está sendo cercado, que a gente vai ter que ser submetido? Pastor, o anticristo vai se assentar. Amigos, o anticristo já está diante de nós, é o Estado. O Estado, a organização do Estado é contra Cristo. Vocês não perceberam isso ainda? Não perceberam? Eles são a favor do aborto? São a favor da degeneração das pessoas? Você pode perceber, não se alongando, mas a título de conhecimento, todas as medidas do Estado hoje são para reduzir população. Esse negócio de ideologia de gênero, para que é? Os iguais não procriam, meu irmão. Homem com homem não nasce nada. Tomara que eu não seja processado por isso, até porque do dia que nasceu eu vou sair correndo. Homem com homem não procria, mulher com mulher não procria, com respeito à opção de qualquer pessoa. Isso é uma questão biológica, certo? Outra coisa, a liberação do aborto. Para que é isso? Aquele que ousa procriar, ainda há uma chance de você eliminar esse novo ser. Por meio de quê? Do aborto. Vocês estão percebendo que tudo gira em torno da redução da população, da centralização do poder e da regulação. Eles querem regular tudo. O Pix é uma forma de controlar tudo que você paga e recebe. O mercado eletrônico, a internet, regula tudo que você compra e vende. E ainda assim a ideologia regula tudo que as pessoas pensam. Resumindo, as coisas já começaram a acontecer. As coisas já começaram a acontecer. Eles disseram até, ouvi uma matéria, interessante isso, que a internet, nós estamos na 5G, não é? A internet 6G não vai ser mais gerada ou recebida por antenas, mas será o próprio corpo da pessoa. Que coisa, hein? Se você notar, você é uma antena, não é? Você não é uma antena? Você não está em pé? Você não é uma parte mais alta do ambiente reto, sim ou não? E aonde que uma antena costuma gerar os seus sinais ou receber os seus sinais? No topo. A Bíblia diz que a marca da besta seria posta onde? Você diz, pastor, mas para alguém gerar sinal de internet ou receber sinal de internet, tem que ter alguma coisa metálica. É o metal que produz, é o metal que entra e sai. Alguém já disse que nas vacinas tinha grafeno, que é uma espécie de metal. Quem aqui tomou vacina? Eu tomei. Quem tomou? Pode levantar a mão, não tenha medo. Resumindo, todo mundo aqui é uma antena em potencial. Você fala, então eu fujo para o mato, eles te acham no mato. Eu fujo para o alto mar, eles te acham no alto mar. Você não está percebendo não que você está andando sobre o Apocalipse? Pastor, a besta, o anticristo vai surgir. O anticristo já surgiu, é o Estado. Pastor, a besta é que está vindo aí. A besta é o celular. Você não percebeu que está todo mundo prostrado diante do celular? Ninguém vende, ninguém compra, ninguém paga, seja ele rico, grande, pobre, livres, sem a marca. Como faz para tirar um documento hoje? Tem que agendar. Agenda por onde? Celular. Como é que faz para se aposentar hoje? Pelo celular. Como é que faz para abrir uma empresa hoje? Celular. Ai, mas o computador está aí, está diminuindo cada vez mais centralizado no celular. Claro, é uma interpretação minha. Pode ser até que alguém não concorde, mas a Bíblia diz que os sinais seguiriam os que crescem, e por outro lado, quem tem sabedoria, que entenda. Daniel fala isso. Analise tudo o que está havendo. Agora, voltando à pregação, olha o recado. Quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça. Olha para Jesus, a bênção será grande sobre a sua vida. Vamos aplaudir a Ele. Afinal de contas,
O olhar define o seu destino. Eu vou para o céu, e você? Sim ou não? Então aplauda Ele novamente. Que Deus abençoe você que está em casa. Até a próxima oportunidade. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, você triunfará.